Hoje iniciaremos uma série de vídeos onde falaremos sobre insights de negociação, de conversas difíceis, sempre trazendo exemplos de personagens bíblicos. O primeiro que falaremos hoje será Abraão. Imagine a cena. Você está sentado em frente à sua tenda, em pleno meio-dia. De repente, você recebe a visita de Deus e ele te traz uma notícia bem pesada. Irei destruir 2 cidades. O que você faria? Você concordaria? Você choraria? Imploraria para que a cidade não fosse destruída? Hoje iremos aprender como Abraão negociou com Deus e conseguiu sair de uma situação com uma relação mais fortalecida com Deus. E se você é novo aqui pelo canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe o vídeo, porque eu acredito que esse ensinamento vai ser muito bom e que você vai levar daqui bons aprendizados. A cena ela é icônica. Deus revela a Abraão que irá destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, mas Abraão se recorda, eu tenho um primo lá chamado Ló. Ele não acusa, ele não se desespera, ele faz algo impressionante, ele entra em negociação. E ele faz isso baseado em algo inquestionável e um princípio comum entre os dois, a justiça. E ele pergunta para Deus: Senhor, o Senhor exterminaria o justo por causa do ímpio? E aqui é o gancho perfeito, porque ele fala assim: o teu critério está correto, mas vamos ver se ele tem coerência? E aqui a gente entra com 3 técnicas usadas por Abraão. A primeira técnica que Abraão usa é utilize o senso comum. Abraão não começa essa conversa falando sobre destruição ou salvação. Ele apela para um valor que ambos compartilham, que é a justiça. Em qualquer negociação que a gente fizer, é necessário que a gente encontre o terreno comum. Nós queremos o melhor para essa empresa, certo? Em uma relação de um pai de casal, nós queremos o melhor para o nosso filho, ok? Isso daí tira um conflito pessoal e vira algo para que seja resolvido juntos. Então, para de ser uma questão de apenas acusação, sua decisão está errada, para como vamos resolver isso daqui. A segunda técnica que é utilizada por Abraão é a humildade mais o respeito. Ele fala para Deus: eu que sou pó e cinzas. Quando ele fala disso, ele está dizendo da própria humildade dele. Ele não está tirando a autoridade e nem a hierarquia de Deus. Pelo contrário, ele reconhece a posição dele e reconhece a posição de Deus nessa situação. Em uma negociação, nós poderíamos dizer assim: Senhor, eu entendo os seus anos de experiência e a sua expertise, mas eu posso te apresentar um outro ponto de vista? Isso aí desarma a concepção que a pessoa pode estar tendo de você, pois ela olha para você e vê que você não está tentando guerrear com ela, mas tentando colaborar e resolver um problema junto. E aqui a gente entra na terceira técnica utilizada por Abraão, que é usar o e se. Ele vai abrindo as possibilidades dele. Abraão não faz uma pergunta única, um apelo único. Ele usa uma série de perguntas, ele inclui dentro dessa conversa uma série de critérios para que aquilo acontecesse ou não. Então ele pergunta para Deus: se 50 justos forem encontrados, o Senhor deixaria de destruir a cidade? E Deus aceita todas as vezes que ele reduz o número. E ele pergunta: e se faltar 5 para 50? E se for apenas 40? E se for apenas 20? 10? Em vez dele fazer um pedido único, ele vai quebrando isso passo a passo, com concessões mínimas de cada lado. Então, é importante que aqui a gente entenda que às vezes a gente não vai conseguir tudo que a gente quer em uma negociação ou em uma conversa difícil, mas a gente pode dar um primeiro passo. E se tentarmos dessa maneira, pelo menos aqui, ou se tentarmos fazer dessa maneira agora, ou se começarmos por aqui? Então, isso é muito importante para que a gente possa facilitar a entrada de assuntos pouco mais densos e conseguir sair com pelo menos um direcionamento. E como que a gente aplicaria hoje essas táticas na nossa vida? O primeiro que é antes de negociar é você fazer uma autorreflexão, uma autorreunião e levar em consideração qual que seria o critério comum entre as duas partes. Durante a conversa, é importante que você
use do e se para que você possa abrir as possibilidades do que você quer e encontrar caminhos para que os dois possam ficar satisfeitos com a decisão atual. E sempre reserve o respeito entre as partes. Porque pode ser que você não alcance aquilo no momento, uma meta, um objetivo, um aumento salarial, que alguém faça algum tipo de concessão para você, mas que você pode falar, ok, se eu não posso conseguir isso agora, o que eu preciso fazer para que daqui a um tempo eu tenha acesso a esse pedido? Ou que eu consiga, pelo menos, alcançar parte do que eu quero. E o final da história, ela termina como Deus voltando para o seu lugar e Abraão não conseguiu o que ele queria no sentido literal, porque as cidades elas acabaram sendo destruídas. Só que o que acabou sendo fortalecido aqui nessa conversa foi a relação de Abraão com Deus. Apesar de Abraão não ter conseguido o que ele queria, ele conseguiu livrar ao menos o seu sobrinho Ló, e ele saiu dessa conversa mais fortalecido, porque apesar dele ter tentado fazer um pedido que parecia impossível, ele conseguiu se impor, ele conseguiu fazer com que a voz dele fosse ouvida, com educação, com respeito, e ele conseguiu lutar pelo que ele acreditava, porque ele lutou pelos justos do local. Se essa lição milenar faz sentido para você, deixe seu like, porque o YouTube entende que esse é um assunto interessante e vai divulgar isso para mais pessoas. Se inscreva, ative o sininho, que eu estarei trazendo mais histórias falando sobre os personagens bíblicos. O próximo vídeo que eu falarei será sobre Jacó. E se você quer se aprofundar, eu preparei um guia básico de negociação baseado em princípios bíblicos. É só clicar no primeiro link do vídeo para fazer o download. Abraão nos ensinou que até as conversas mais difíceis, elas podem ser dialogadas. Aprenda a utilizar as suas palavras com sabedoria. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.